Todos acharam? Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Meus queridos e amados irmãos, aqui está algo que sustenta o crente em todos os momentos. Não sei se você sabe, mas é preciso saber, e aqueles que sabem, é preciso lembrar. A vida do ser humano, ela não é uma vida sempre de pastos verdejantes. Aliás, alguém que fez uma visão panorâmica da Bíblia, me fugiu agora o nome, ele fala que a Bíblia pode ser como se fosse uma vista por cima. Na época que ele escreveu este livro, ele usou a expressão de uma pessoa que está em um helicóptero e está olhando de cima para baixo os terrenos. Hoje a gente pode até falar drone, né? Não precisa nem do helicóptero, nem do avião. Está olhando de longe o terreno. E ele fala que os livros poéticos são como aqueles campos verdejantes. Tem um rio passando no meio, algumas árvores plantadas dentro desse bosque. Os animais têm livre acesso, os animais dóceis de preferência. São os livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios. Esses livros, eles mostram-nos um lugar onde nós podemos estar seguros. Mas também a vida do ser humano não é só tranquilidade. Não é só, por exemplo, igual ali Almerim, que é um lugar mais plano, onde você corre à vontade. Há lugares que também parecem um pouco Santarém. A nossa vida, às vezes, parece que tem que subir. E nem sempre tem carro, não. Tem que ser no pé mesmo. E às vezes ainda tem que falar. Cansa mais ainda. E às vezes ainda tem que carregar outro. Cansa mais ainda. Mas é preciso subir. Ele comparou os livros proféticos. Não é tão simples entender os livros proféticos, mas eles também nos levam na direção de Jesus. Eu usei essa expressão da Bíblia para mostrar como é a nossa vida na terra. A nossa vida é direcionada por Deus a campos verdejantes, mas de vez em quando o Senhor também nos leva para desertos. Jesus, ele foi levado para o deserto, não foi pelo diabo não. Não foi pelas circunstâncias não. Jesus foi levado para o deserto pelo Espírito Santo de Deus. Mas é uma palavra de esperança, que ele foi o Espírito Santo que o levou, mas ele saiu daquele deserto, saiu no poder do Espírito Santo de Deus. Jesus também passou por momentos de alto, precisou caminhar muito, precisou subir muito monte para orar, precisou subir muito monte para ensinar, precisou subir muito monte para ficar a sós com Deus. E ele também passou pelas águas, passou pelas tempestades. A vida na terra, ela não é uma vida plana. Tem o lado plano, que é preciso, mas também tem os dias difíceis. Agora, o que nós aprendemos que em todos os dias, em todos os terrenos, vamos dizer assim, sempre nos leva à pessoa de Jesus. De Gênesis até Jó nos apresenta o Senhor Jesus. Os livros históricos nos apresentam a pessoa de Jesus. Mostra como são as guerras, como o ser humano entra em guerra, como os seres humanos também conseguem fazer acordos de paz. Os poéticos são tranquilos, mas não é para ficar na tranquilidade, é para ser levado até a pessoa de Jesus. Os proféticos são difíceis, tem dias difíceis, mas nos levam para a pessoa de Jesus Cristo.
Os textos do Novo Testamento são textos que nos mostram, nos ensinam como nos comportar diante de Deus, como nos comportar entre os irmãos e como nos comportar diante da sociedade. Todas elas nos levam à pessoa de Jesus. Até o Apocalipse, o livro profético mais enigmático, embora seja o livro da revelação, é o livro que nos aponta para Jesus em todas as suas esferas. Ali no final está todo o cenário, tudo que representa, tudo que exemplifica, tudo que nos fortalece na pessoa de Jesus. Lá ele está como leão, mas também está como cordeiro. Lá ele está como primeiro, mas também ele está como último. Lá ele está como aquele que sofre, mas também está como aquele que vence e vence toda a batalha. Agora nós precisamos entender que tem o caminho. E enquanto caminho, e enquanto eu estou no bosque, enquanto eu estou nos vales, enquanto eu estou subindo montanhas, ou enquanto eu estou lá nos montes, e enquanto eu estiver nas águas, o Senhor Jesus nos dá uma lição que eu e você precisamos entender para não cair em dificuldade. Porque tem muitas pessoas que começam bem, mas sufocam. Tem muitas pessoas que falam bem, mas não sentem bem. Tem muitas pessoas que até entendem bem a palavra de Deus, mas não conseguem exercer bem a palavra de Deus. Porque muitas das vezes a gente quer começar pelo efeito e esquece que tem uma causa. Muitas das vezes nós queremos ser santos e precisamos ser santos, mas santidade é o efeito da obra de Jesus na minha e na tua vida. Perfeição é algo que todo cristão precisa almejar. Crente que não quer ser perfeito está precisando ir mais à escola dominical, à escola bíblica, está precisando ir mais aos cultos de intercessão, está precisando ir mais aos momentos de oração, porque todo crente, quando se apresenta diante de Deus e quando está exposto à palavra de Deus, deseja a perfeição. Agora, a perfeição é resultado da obra de Jesus. Não é eu e você, é a obra de Jesus. E como é que a obra de Jesus é executada na minha vida? Quando eu não falto à mesa de Cristo e como o do pão da vida. O texto que lemos, Jesus fez uma série de milagres. Ele andou sobre o mar. Ele tinha, antes de andar sobre o mar, multiplicado pães. Depois que ele andou sobre o mar, que chegou ao lugar, a multidão já estava lá. Ele estava saindo para descansar. Você sabe quando você sai do seu trabalho e vai para casa descansar, e chega em casa, tem o dobro do trabalho? Você pensa, não, eu vou botar minhas pernas para o ar e vou descansar, e chega em casa, tem o dobro do trabalho? Foi o que aconteceu aqui. Jesus fez um trabalho tão intenso, que os textos falam que eles não tinham nem forças até para respirar. E Jesus, vamos nos separar. Jesus mandou eles no barco, ficou lá no monte. Quando chega do outro lado, Jesus anda, acalma a tempestade, acalma os corações dos discípulos. Quando chega do outro lado, está todo mundo lá. E não é todo mundo. E lembre-se que ele tinha alimentado mais de 15 mil pessoas. Eles foram lá porque eles queriam pão. Aí Jesus começa com a palavra que faz a separação do trigo e do joio, daquele que quer e do que não quer. Aí Jesus começa com a palavra daquele que entendeu realmente a palavra e daquele que não realmente entendeu a palavra. Ele começa a dar os discursos, ele começa a dar o ensino. Vocês estão aqui porque querem pão físico, mas eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Jesus começa a falar, olha, vocês precisam se alimentar, vocês precisam fazer a obra de Deus, e é a obra de Deus que vai alimentar vocês. Vocês precisam fazer isso. Aí eles perguntam, Senhor, dá esse pão. Aí Jesus, eu sou o pão.
eu já fui dado. Eu sou o pão. Eu sou o pão. Muitas pessoas estão buscando se alimentar fora do pão. Muitas pessoas estão tentando se alimentar fora da palavra de Deus. Está baseando a sua vida em cultos de fadas. Está baseando a sua vida em interpretações melagmaníacas, aquelas coisas estranhas que poucas pessoas conseguem entender e não conseguem dar norte à sua vida. Mas quando se alimenta de Jesus, o pão da vida, não tem confusão e tem alimento certo todos os dias. Não importa se é de dia de seca, de mar agitado ou se dias tranquilos. Eu sou o pão da vida. Vocês estão buscando alimento? O alimento está aqui, mas o alimento que vocês estão buscando, vocês precisam trabalhar para ter. Esqueceram da lei do Senhor? Por causa do pecado? Os seres humanos precisam trabalhar para comer e tem que suar para ter o suor do seu pão, do seu corpo ter o pão. Agora o alimento que eu dou, vocês não precisam suar. Aquilo que vocês mais precisam, do alimento que renova seu espírito, e você vai poder adorar a Deus em espírito e em verdade, e você vai poder ter uma vida plena, e você agora não vai ter mais aquela vida angustiosa, aquela vida triste, aquela vida sem satisfação, nada satisfaz. Quando você está em Jesus, até as tribulações você dá glória a Deus. Quando você está alimentado em Jesus, até pelas dificuldades você louva ao Senhor. Quando você está em Jesus, a palavra de Deus está alimentando o seu corpo, até passar pelo vale é motivo de glorificar a Deus, porque você sabe, eu estou passando pelo vale, mas eu não estou passando com fome. Eu estou passando pelo vale, mas eu não estou passando sozinho. Há alguém comigo que está servindo pão quentinho todos os dias. O profeta Elias queria desistir de tudo, está lá caminhando no vale, no caminho do vale, desistindo de tudo, o Senhor preparou comida para ele. A comida que ele comeu a primeira vez dava suficiente para ele andar 40 dias e 40 noites. Mas ele estava muito cansado e voltou a dormir. Aí o Senhor, a minha misericórdia é grande, a minha bondade dura para sempre, eu sou justo e fiel, Ele está fazendo a minha obra, eu sou bom, eu sou eterno. O Senhor manda a comida de novo. No deserto teve pão quentinho, mandado por Deus, e ele continuou a andada dele. Meu amado irmão, o pão é Jesus. O pão não é as suas ideias, o pão não é minha ideia, o pão não é aquilo, a circunstância, o pão é Jesus. O pão é Jesus, e aquele que come do pão da vida não fica indo para lá e para cá, não fica indo de norte a sul, de leste a oeste. Aquele que sabe o caminho do pão, aquele sabe quem é o pão, aquele que sabe como ter o pão, ele não precisa ficar correndo para lá e para cá, ele vai até Jesus. A palavra de Deus diz que Jesus mesmo diz: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você só precisa ir em Jesus, o pão da vida. Eu sou o pão. Eu sou aquilo que vocês precisam para se alimentar. Eu sou aquilo que vocês precisam para ter fome saciada. Eu sou aquilo que vocês precisam para ter alegria. Eu sou aquilo que vocês precisam para ter forças. Eu sou aquilo que vocês precisam para ter energia. Eu sou aquilo que vocês precisam para ter coragem. Venham a mim e se alimentam de mim, porque aquele que vem a mim não terá fome. Jesus é o pão da vida. Está com fome? Sabe como é que eu sei que tem alguma coisa errada comigo? Quando eu começo a fazer as coisas que eu gosto de fazer e eu não estou satisfeito, fico mudando. Opa, peraí, tenho que voltar para Jesus. Tem que ler a Bíblia, tem que meditar no Senhor, tem que orar ao Senhor,
Tem que ouvir a palavra de Deus. Às vezes tem coisas que eu gosto de fazer e não tenho dificuldade de fazer, mas às vezes eu estou fazendo e que parece um vazio. É vazio, porque eu tenho que comer. E aquilo não me alimenta, aquilo não me fortalece, aquilo não me sacia. Aí eu vou para a palavra de Deus, aí eu vou para a palavra de Deus, vou ouvir, meditar na palavra do Senhor, vou ouvir pregações, medito na palavra do Senhor, vou orar ao Senhor, entro na presença de Deus e acabou a agonia, acabou a ansiedade, acabou as dificuldades, acabou tudo, eu já estou alimentado. Agora eu posso fazer aquilo que o Senhor mandou fazer, porque eu já estou alimentado, já tenho forças, já tenho energia e já tenho condições de continuar a caminhada. Eu sou o pão da vida. E Jesus diz: e quem vem a mim, Jesus falando, não terá fome. Você não conhece ninguém que foi até Jesus e foi despejado, e foi despedido sem ser alimentado. Lembra daqueles 10 leprosos? A irmã já lembrou ali, só um voltou. Agora os 10 foram curados. Agora o que voltou foi salvo. Aí, aonde entra a segunda parte do versículo: aquele que crê em mim nunca terá sede. As coisas mais básicas do ser humano, comida e bebida. As coisas mais básicas do ser humano, pão e água. Aquilo que você e eu precisamos, Deus e Jesus, nós temos todas essas coisas. Aquele que se alimenta do Senhor não será despedido com fome, mas aquele que acredita nele nunca terá se afastado do Senhor Jesus. Jesus disse: eu sou a água viva que desceu do céu, e aquele que bebe da fonte que eu dou nunca mais terá sede. Aquele que bebe da fonte que eu dou, aquele que acredita em mim, aquele que confia em mim, aquele que se dedica em mim, aquele que descansa em mim, não terá fome, não terá sede, porque eu sempre estou com ele, e dentro dele há uma fonte que jorra, e não é aquelas fontes que tem fim para acabar, não, é uma fonte que jorra, e quanto mais jorra, mais tem, e quanto mais você libera para um, quanto mais você libera para outro, quanto mais você dá água para alguém, quanto mais você dá pão para um faminto, mais é gerado. Aí alguns pensam: eu tenho uma palavra boa, não, eu tenho um versículo bom, não, eu canto bem, não, eu tenho um abraço gostoso. Não, meu irmão, é Jesus que colocou uma fonte dentro de você, porque você acredita nele. Então continua nele, continua fiel a ele, continua firme nele. Quem crê em mim nunca. Veja que aquele que vem a mim não terá fome. Se você for a Jesus, você vai ser alimentado. Agora, se você crê, e aí o crer é o ato da fidelidade, de praticar a palavra do Senhor, você nunca terá sede. O Senhor Jesus está prometendo, diante de um cenário de discípulos ansiosos, para fazê-lo rei de Israel, de gente disposta a pegar espada, não só isso, maridos dispostos a mandar esposas para a guerra, filhos para a luta, para fazer Jesus o rei dos judeus. Aí Jesus disse: conversa nenhuma, eu sou o rei dos judeus, e quando governar Israel, não vai ser com a força de vocês não vai ser com a luta de vocês não, vai ser através da graça de Deus sobre as suas vidas, porque antes de eu reinar sobre Israel, eu quero reinar sobre a minha igreja, eu quero reinar sobre aqueles que acreditam em mim, eu quero reinar sobre aqueles que se alimentam de mim, aqueles que não se afastam de mim, eu quero governar aqueles que temem a mim, aqueles que ficam comigo. Esses nunca terão fome, esses nunca terão sede, mas aqueles que se afastam de mim, até pode se alimentar um dia, mas se não voltar para pegar, não vai ter. Mas aqueles que acreditam em mim, nunca será afastado de mim. Eu sou o pão da vida.
Eu não gosto de pregar e dizer só o que é e o que você deve fazer. O que é que a palavra de Deus está nos instruindo? A se alimentar em Jesus, a ter Jesus como alimento, a ter Jesus como água, a ter Jesus como sustento. O que é que a palavra está te falando? Está falando que se você confiar em Jesus, descansar em Jesus, você não vai ter fome, não vai ter sede. Obviamente que estamos falando de coisas espirituais, mas as coisas espirituais governam as coisas materiais. E aquele que confia no Senhor, aquele que busca o reino de Deus em primeiro lugar, as necessidades físicas, o Senhor Jesus disse que não faltará. E Jesus disse que vai dar as necessidades, aquilo que nós necessitamos em abundância, em grandíssima abundância. Essa é a palavra. Já disse por que precisamos ter Jesus como pão da vida, a água da vida. Porque só Ele pode nos saciar. As outras coisas saciam 5 minutos, 10 minutos, mas foi um dia, 2 meses, mas depois não sacia mais. Mas Jesus é para sempre. Agora a pergunta é: como eu me alimento de Jesus como pão da vida? Como eu me alimento de Jesus como a água da vida? Como eu não vou ter mais fome? Como eu não vou ter mais sede? E Jesus também nos ensina que Ele está falando: olha, vocês precisam crer em mim. Tudo começa em crer em Jesus, e sempre vai terminar em crer em Jesus. Meu irmão, a fé vai durar até o dia do Senhor. Quando o dia do Senhor chegar, nós não vamos precisar de fé, porque aquilo que nós acreditamos será realidade. Aquilo que nós não vemos, vamos passar a ver. Aquilo que nós não sonhamos, vamos passar a sonhar. Aquilo que nós não imaginamos, não vamos nem precisar imaginar, vai estar desnudado à nossa frente. Mas tudo começa em crer em Jesus. Jesus é o Filho de Deus. Jesus é aquele que estava na criação. Ele é o verbo vivo que estava na criação. Quando Deus disse haja, Jesus entrou em ação e fez acontecer as coisas que vemos no universo, as coisas que vemos acontecer na terra. Quando Deus disse faça, Jesus fez. Ele é o verbo vivo. Ele é aquele que deu a sua própria vida. Ele é aquele que deu o seu próprio sangue. Ele é aquele que pegou a sua condenação, a minha condenação, e colocou nas suas costas. E disse: não, ele não é condenado, eu sou condenado. Ele não é injusto, eu estou injustiçado. Colocou tudo na sua conta lá na cruz do Calvário. E o sacrifício dele é perfeito, o sacrifício dele é fiel, o sacrifício dele é válido e é suficiente. Crê em Jesus. Crê em Jesus e fique em Jesus. Se você for olhar a palavra de Deus, existem várias maneiras de a gente, vamos dizer assim, se alimentar do pão da vida e beber da água da vida que é Jesus. Orar, ler a Bíblia, congregar. Você sabia que quando você diz um versículo para alguém e dá uma palavra de ânimo para ele, você está se alimentando da palavra de Deus? Você sabia que quando você pega para um pecador e diz: olha, você precisa se arrepender, você está indo para um caminho que vai levar à destruição. Tem aqui o caminho a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Vem para Jesus. Você não só está ganhando uma pessoa, mas também você está se alimentando no Senhor, você está se fortalecendo no Senhor. Você sabia que quando você está entre os irmãos e tem tudo para abandonar, na sua casa, seus pensamentos querem fugir de casa. Na igreja, seus pensamentos vão fugir da igreja. Na sociedade, quem sabe seus pensamentos vão até morte. Mas aí você lembra de Jesus. Eu tenho alguém que morreu na cruz do Calvário por mim. Eu tenho alguém que zela por mim. Eu tenho alguém que tem escrito meu nome na palma de suas mãos. Eu tenho alguém que os seus olhos não se cansam de olhar para mim. Eu tenho alguém que os seus ouvidos estão inclinados para me ouvir. Eu tenho alguém que tem as suas mãos estendidas para me ajudar. Eu tenho alguém que pode me tirar desse sufoco. Eu tenho alguém que me ajuda a andar em santidade. Eu tenho alguém que me ajuda a fazer as coisas que precisam ser feitas. Eu tenho alguém que me ajuda a ser firme. Você está se alimentando em Jesus porque você está crendo em Jesus.
Então você não desiste de nada, você está se fortalecendo em Jesus. Eu sou o pão da vida. Por que nós não ensinamos a igreja a vir para a igreja receber? Você vem para a igreja dar o culto ao Senhor, porque já há uma certeza que aquele que se apresenta ao Senhor não será despedido vazio. Aquele que se apresenta ao Senhor nunca sai da mesma forma. Aquele que se apresenta ao Senhor nunca sai do mesmo jeito. A sua preocupação, meu irmão, não é receber o que você precisa. A sua preocupação é dar aquilo que você precisa dar ao Criador, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque já há uma promessa. Aquele que se apresenta diante de Deus é alimentado, é fortalecido, é refrescado, tem bonança. E não importa se está no alto mar, não importa se está na tribulação, não importa se está no vale, e nem importa se está no bosque, mas se está em Jesus, está no melhor lugar. Você pode ficar em pé nesta hora em nome do Senhor Jesus.